aí, Não tem João. problema. Obrigada por me convidar para a gente conversar. Eu que fiquei muito feliz com a tua possibilidade, com a tua disponibilidade para conversar comigo hoje. Deixa eu te apresentar então oficialmente, agora com os problemas técnicos deixados de Resolvido? lado, né? Essa que está dividindo comigo aqui essa tela do Instagram é a Malu Reynolds. Falei certo? Renault. 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 Ai, meu francês é péssimo, com certeza, né? Esse aqui é francês, né? É francês. É péssimo. Eu acho linda essa língua, mas eu não sei falar direito, não. Ah, mas não dá Que para saber tudo também, né? verdade, né? Então, ela tem um trabalho muito bacana aqui no Instagram, no arroba Malu Soltalk. Isso? Isso, isso. Isso. E também, deixa eu falar um pouco da Malu. A Malu, ela pratica meditação há mais de 25 anos, né? E ela tem várias formações em yoga para criança, yoga na educação, yoga restaurativo. Também buscou aprofundamento em anatomia aplicada ao yoga. Também habilitou-se em técnicas que envolvem a coerência cardíaca no HeartMath Institute. Tudo isso eu vou pedir para te falar um pouquinho para nós depois, né? E também desenvolveu e aplica uma técnica que se chama, um método que se chama homeostase quântica internacional, certo? Informacional. Informacional, internacional talvez, né? Mas não é o nome, né? Internacional também, mas não é o nome. Então, quero que tu comece falando um pouco da tua história, da tua caminhada, desses 25 anos, como tu chegou no yoga, ou como o yoga chegou em ti. Já faz um bom tempo, né? Mas tu deve ter boas memórias, não? Já, né? Na verdade, na verdade, no ano que vem faz 30 anos. No ano que vem, não, Opa! esse ano. Eu comecei a praticar com 19. Uma amiga minha me convidou, a gente trabalhava numa multinacional, numa num negócio bem frenético, e ela falou: Ah, eu comecei a fazer yoga, vamos? Eu falei, vamos. E a gente começou a fazer yoga juntas, uma super amiga minha, a Pati. E a partir de então, João, yoga sempre fez parte da minha vida. Mas assim, não aprofundadamente, né? Eu ia e voltava. Eu fiz direito, me formei em direito, fiz mestrado em gestão de negócios internacionais. Queria a minha ideia era trabalhar no mercado financeiro, fiz estágio no mercado financeiro, isso lá fora nos Estados Unidos. Eu era uma pessoa bem assim, como é que eu posso falar? Durona, uma mulher bem durona. E aí, muitos anos depois, eu continuei praticando yoga, mas a yoga era para mim uma prática, como para muita gente né? Era uma prática que me fazia bem, mas que eu não me aprofundava muito, não. Depois de mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a me interessar mais. Então, lá com 28, 29 anos, comecei a me interessar mais. E aí fiz a minha formação. Só que eu acabei fazendo a formação de yoga há 10 anos, exatamente 10 anos. Não, exatamente não, há 11 anos. O tempo passa, a gente não percebe, a gente não está Oh! contabilizando 2020, eu não estou contabilizando 2020. Então, eu tenho uma história bem assim, dá para escrever uns 3 livros, sabe, João? Porque eu já fiz tanta coisa, mas eu dava aula de direito penal na Estácio, numa universidade aqui no Rio de Janeiro. Estava fazendo concurso para ser juíza. E aí um dia eu falei, não, esse negócio não é para mim. Eu estava grávida da minha segunda filha. A gente saiu do Rio de Janeiro e foi para o interior de São Paulo. Eu já tinha feito minha formação em Hatha Yoga,
já tinha feito formação em yoga para criança. Aí eu falei, ah, eu grávida, né? Já tinha me decepcionado bastante com a carreira jurídica. Falei, ah, não quero mais, agora eu vou dar aula de yoga. E aí abri um espaço em São Carlos, eu morava nessa época eu estava em São Carlos, no interior de São Paulo. E aí eu comecei a me aprofundar em estudar Vedanta, em estudar o Espiritismo, foi tudo junto. E sempre tive uma queda por religiões, né? Por ligações pela espiritualidade, pela religiosidade, né? Assim por dizer. Enquanto eu estava fazendo concurso para magistratura, eu estava praticando Zen budismo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu já tinha, antes de começar a dar aula de yoga, praticamente eu já tinha me aprofundado bastante no budismo, especialmente no Zen. E eu sei que a história é comprida, mas assim, resumindo, um tempo depois que eu estava com a escola de yoga, eu tive uma recaída e achei que eu queria ser juíza de novo e voltei a estudar para concurso. E aí uma grande amiga minha falou, Má, eu estou estudando uma metodologia de autocura informacional e eu estou precisando atender umas pessoas e eu acho que você está precisando de ajuda também. Vamos, e eu fui, porque, João, quando eu comecei a estudar para concurso de novo, eu comecei a sofrer muito, muito, muito. Entrei num sofrimento, eu ia fazer as provas de concurso, tinha crise de pânico, passava mal, e eu sabia tudo, eu já tinha passado em um, eu cheguei até a prova oral da magistratura do Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, é um concurso que esse concurso que eu fiz levou quase 9 meses. E é um concurso que é assim, você vai indo em etapas. A hora que você chega na oral, você já está boa para chegar na oral de novo, né? Mas eu não conseguia passar nem da primeira prova quando eu voltei a estudar. E aí a Alessandra me convidou para conhecer essa metodologia. E um dia eu entendi que o que eu estava fazendo era me desviar do meu caminho, né? E aí eu, nesse dia eu cheguei em casa, arrumei a minha biblioteca de direito, encaixotei os meus livros, doei todos os meus livros e eu não sabia, eu virei um caderno em branco, né? E aí acabei novamente sendo levada para coisa da yoga, da meditação, da cura, por meio dessa terapia que se chama homeostase quântica informacional, que eu acabei fazendo a formação e hoje eu trabalho com a homeostase, com HQI, com a meditação. Já não dou mais aula de yoga, eu parei em 2018, parei de dar aula de yoga. Mas hoje eu fiz uma junção de uma metodologia de autocura com a meditação, numa meditação que eu chamo de Soul Talk, que é a conversa com a alma. Resumindo, foi assim que eu vim parar aqui hoje, né? Mas a espiritualidade, por meio do yoga, por meio de todas as outras práticas que eu fiz, na verdade, sempre fizeram parte da minha vida. É, Desde o primeiro dia que eu comecei a praticar yoga, eu nunca mais parei, né? Eu passava, às vezes, períodos sem fazer, sem ter aula, sem não sei o quê, mas aquilo estava sempre na minha cabeça, né? Eu comecei a adotar essa. Acho que não é estilo de vida, mas é uma maneira de pensar, né? Do yoga. Sim, Eu sou sim. meio autodidata também, então Eu caiu na minha mão, eu percebi. leio, estudo. É isso que eu ia te falar. Eu vejo, pelo que tu me mandou de material, que eu estive vendo que tu produz, tu estuda muito, tu tem várias formações, tu está sempre buscando, né? O É, estudo, né?
como é que porque a gente sabe que no yoga a gente estuda isso, que o estudo e o autoestudo são aspectos bem importantes, né? Mas e como é que é o teu sadhana? Como é que é a tua prática? Como é que tu... Talvez não foi isso que tu sentiu falta quando tu te jogou no direito, né? Que faltou, voltou com um aspecto muito mais mental, muito mais racional e deixou um pouco outros aspectos para trás que entraram em revolução dentro de ti? E na verdade, eu acho que eu passei por essa situação, passo ainda, João, durante a minha vida toda. Eu tenho uma tendência a ser muito cabeçuda, sabe? Muito ficar na Mental. cabeça. Então, muito mental. Então, é uma prática que eu preciso a todo momento me trazer de novo para cá, né? Para o sadhana, para viver realmente nesse corpo físico, mas viver como um espírito aqui, né? Como É, observando a minha missão. Para mim foi muito duro é, transitar de uma pessoa materialista, extremamente materialista, não estou falando de coisa de dinheiro, não, mas de uma pessoa que a minha vida foi assim, eu fiz primeira comunhão 2 vezes, tá? Só para te explicar. Eu adorava, eu estudava no colégio de freira, mas eu queria ir no catecismo junto com a minha melhor amiga, então eu fiz minha primeira comunhão 2 vezes. Eu era muito ligada, eu tinha esse chamado, né? Depois que essa a coisa da igreja, eu meio que rompi com a coisa da igreja, né? Quando eu fiquei adolescente, porque até então eu ia à missa todo domingo e estava lá, cantava, não sei o quê. Na adolescência, quando eu rompi com essa questão da igreja, por questões até óbvias da adolescência mesmo, eu passei tirando o yoga com 19 anos, que eu comecei a fazer, vamos dizer assim, dos 13 anos até os 20 e poucos anos, eu era uma pessoa que vivia na cabeça, vivia extremamente desconectada da natureza, não curtia, não gostava, eu achava que aquilo não era para mim. A minha ideia, quando eu fazia mestrado, era sair do mestrado, ir para Nova York para trabalhar no mercado financeiro e de lá ir para Hong Kong para trabalhar também naquele lugar, né, que é o símbolo do capitalismo, do negócio, né? Então, mas essa transição de ser uma pessoa, até que eu voltei, né? Isso fazendo yoga para o corpo, tá? Não estava fazendo yoga. Eu estava fazendo exercício yoga. E aí, sim, sim. quando eu, então, que é o que a maioria das pessoas faz, né? E faz yoga exercício. E aí, quando eu comecei a praticar o Zen, João, eu comecei a praticar o Zen quando eu estava estudando para concurso, então eu tinha essa coisa de ser juíza na minha cabeça muito forte. Zen, eu comecei a morrer de medo porque eu queria virar monja. Começou a vir de dentro de mim uma ânsia de virar monja. E aí meu professor, mas eu estava bem quieta, né? Eu estava, ó. E aí o meu professor me chegou e falou para mim, ele chegou e falou para mim, Malu, a monja Coen, que era a professora dele, falou que você tá na hora de você receber os preceitos e você pode começar a costurar o hakusu, acho que chama, né? Que é aquele quadradinho que a monja usa, sabe? Um quadradinho de tecido, né? Aquilo lá é costurado à mão.
E eles verificam ponto a ponto se você estava consciente enquanto costurava, né? E eu entrei num conflito imenso, porque eu falei, meu Deus, eu quero ser juíza, eu sou casada. Como é que eu tô pensando aqui com essa de virar monja? Então, a partir daí, eu comecei a viver de uma maneira que ou eu ia para um monastério ou eu ficava lá do outro lado, porque eu não conseguia chegar no caminho do meio, né, em relação ao meu sadhana, a minha espiritualidade. E hoje, Sim. 15 anos depois dessa história, né, do Zen, do concurso, hoje finalmente eu então estou. Ô, João, eu acho que eu estou engatinhando, mas hoje eu consigo viver mais integralmente na minha nessa mistura, né? Nessa comunhão entre mente, corpo, alma, espírito. Sim. Mas é uma questão muito difícil para mim ainda, porque vira e mexe eu estou no cabeção. Eu adoro estudar, né? Então eu estou estudando É. neurociência. Eu faço neurociência na Eu até FRJ. percebi, eu queria te perguntar um pouco sobre isso também. Eu me identifiquei muito com a tua fala, né? Eu também, até da história da Igreja Católica e fazer primeira comunhão, né? Eu era muito católico até fazer primeira comunhão e entrar em conflito com o ensinamento que eu já entendia lá com meus poucos anos, né? E eu também tenho uma tendência aí para o mental, né? De buscar soluções no mental. E essa que é o grande desafio, eu acho, que pessoas com as características nossas têm, né? Não é que tu estar no mental é ruim, né? É tu tentar, tu considerar que o mental é o único caminho para as soluções das questões, né? E isso é uma grande armadilha do ego, né, Malu? Então, isso acaba nos É, afastando das soluções, porque a gente acaba entrando numa busca autocentrada de controle, né? A gente parece que quer controlar tudo, a gente e se ilude, e aí entra todo na ilusão que o próprio Vedanta, que o próprio budismo fala, né? Maia total, né? Eu É, tive, semana passada, João, eu tive um sonho muito lindo, que eu estou tomando algumas decisões na minha vida, nada drástico, mas algumas, revendo, né, alguns contratos. sim, sim. E eu tive um sonho muito lindo e eu recebi um recado. Você não tem nos deixado guiar a sua vida. Então, quando a gente fica no mental, eu não é que eu tenho tendência a controlar, eu tenho uma ânsia, um desespero para controlar tudo, né? Então é uma coisa assim, de vez em quando precisa tomar uns acorda, né? Uma sacudida, Sim, porque é um vício, né? É um vício de isso. voltar. E eu acho que é muita arrogância também, porque a gente acha que a nossa cabeça e as nossas conjecturas serão melhores do que qualquer outra coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é tudo as armadilhas do ego, né? Ele fica É, nos sim, colocando assim, as armadilhas. Quanto mais a gente acha maravilhoso o que a gente está pensando, mais longe a gente está de qualquer lugar, né? Qualquer lugar racional, né? exatamente. Eu- É, Exatamente. Tem aquela história, né? Eu não lembro a história exata, mas de um professor que estava ensinando um aluno. Eu não lembro exatamente, né? Mas ele falou: não, você não está pronto, você não está pronto, você não está pronto. E aí o professor virou as costas, foi embora. E esse aluno chega, né, naquele estado de nirvana, sei lá, iluminação, qualquer coisa. E aí ele saiu correndo e foi atrás do professor e falou assim: viu, eu cheguei lá, eu tô pronto. Ele, pronto, agora você não tá pronto de novo.
né? Não está pronto de novo. Né? Que é quando a gente está meditando, que a gente chega naquele estado gostoso, que a hora que a gente se liga, acabou, o estado já foi embora, você É, já tá na lama de novo, né? é. Quando começa a pensar, nossa, que legal isso aqui, pronto, já passou. Ah, já era, já É, era. já é, fica, não ficar analisando quando tá bom, é só desfrutando, né? Me diz uma coisa, tu chegou a trabalhar com crianças, com educação? Eu vi que Eu, tu fez eu fiz formação, um tu chegou a projeto. atuar? Eu fiz um projeto, eu não gosto de dar aula para criança, tá? Criança, eu tenho os meus filhos e eu não sou muito boa com criança, não. Eu não, mas eu tenho um projeto muito legal que chama 5 Minutinhos, que é um projeto que eu desenhei e que eu, por acaso, acabei ensinando as professoras muitas professoras das escolas municipais de São Carlos, onde eu morava. A gente fez um treinamento com várias escolas, acho que umas 15 escolas, com as professoras, para capacitá-las para aplicar técnicas de transição entre as aulas, com exercícios de respiração, de concentração, de psicomotricidade, Legal. para acalmar as crianças e trazer as crianças, né, para o centro de novo. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em 2017, que eu voltei para cá, eu fui então convidada para começar a semear o mindfulness, né, ou a meditação, numa escola daqui que se chama Escola Eleva. E aí a gente começou a fazer treinamento de professores, dar aula de yoga para pais, funcionários e professores, dar práticas de meditação para pais, funcionários e professores, tudo isso para criar uma cultura e implementar de verdade o mindfulness na escola. Então, eu tenho um interesse muito grande, né, da meditação na escola, do mindfulness na escola para as crianças. Eu acredito, como acho que foi Dalai Lama que falou, né, que se a gente ensinar meditação para essa geração, a gente não vai mais ter guerra, não vai mais ter problema, não vai mais ter nada. É. Acredito muito nisso. Eu acho que as crianças precisam ser ensinadas não só como meditar, mas serem ensinadas que um chá substitui um remedinho, que às vezes o que a gente precisa é de um abraço, não de um médico, que o nosso corpo tem um poder gigantesco de cura e que a gente precisa acessar, que a gente conseguimos nos autorregular nas nossas emoções. Então, eu sou muito adepta dessa coisa toda, mas trabalhar com criança não me põe numa sala de aula com criança, João. Não tenho lastro psíquico para lidar com aquela energia toda. Eu já Me trabalhei falta também. prática. É um desafiozão, né? Quem tem essa habilidade de trabalhar com grupos de criança é muito admirável. Eu também vi que tu te formou, tu estudou, né? No HeartMath Institute. O que é esse instituto? O que que ele ensina? Então, Eu não conheço o nada a HeartMath, respeito. João, É, isso é maravilhoso. Eu não estudei lá, não. Eu fiz um curso muito rápido de resiliência. Um curso, não sou capacitada para dar aula, né, para explicar formalmente, mas eu já estudei tanto que. E coerência cardíaca, o HeartMath Institute estuda uma prática de coerência cardíaca. O que é coerência certo. cardíaca? Eles estudaram. O nosso coração, ele funciona por impulsos elétricos, né? Assim como o nosso Sim. cérebro. O nosso cérebro também funciona com impulsos elétricos. Quando a gente entra em coerência cardíaca, a técnica é simples. Leva, leva a atenção para o chakra cardíaco, que você pode
até pondo, tocando, começa a respirar no chakra cardíaco e traz para o corpo um sentimento de gratidão. Quando você traz para o corpo um sentimento de gratidão, quando você começa a respirar no chakra cardíaco, instantaneamente você faz com que as ondas do seu cérebro e as ondas do seu coração entram numa coerência. Ou seja, elas começam a ter o mesmo tamanho de onda, a mesma frequência. E nesse momento onde você está em coerência cardíaca, ou seja, mente e coração estão nesse estado de coerência, nós somos capazes de criar milagres. É uma técnica assim sensacional. Existe um dispositivo que mede. Então, muitas vezes, quando eu vou dar algum curso de meditação, até na escola, né? Aqui na escola Eleva, treinando os professores, às vezes eu levava o computador, que tem um software que a gente coloca no lobo da orelha, um sensorzinho, e é instantâneo, João. Respira, entra na sintonia aqui do chakra cardíaco. Pense em gratidão. A hora que você traz a gratidão para o seu corpo, na hora você entra em coerência. E isso dá para medir, o que é espetacular. Nossa, que legal. É Isso é muito muito legal, legal. muito legal. É muito legal. Eu fui iniciada em Raja Yoga, né? Que é o yoga do coração. Que é aquela a meditação do coração, que a gente medita no coração. Não é o HeartMath Institute não descobriu a pólvora, né? Não é nada de novo. Ele apenas conseguiu medir, conseguiu colocar em trabalhos científicos. Então, mas é uma coisa sensacional. E as árvores, a terra tem esse mesmo pulso. E sabe o que é mais legal, João? Quando a gente está numa sala e a gente entra em coerência, pouco tempo depois, todo mundo começa a entrar em coerência também, as pessoas que estão mais sintonizadas. Então, e existem aparelhos que medem, que é muito legal. Uma vez eu participei de um, de um estudo, de um grupo no Novo México, e tinha um cara que ele estava com um aparelhinho, que tem uma bolinha cheia de coisinha assim, chama Sputnik, um software muito doido lá, que ele media a coerência cardíaca do ambiente, ele media a coerência do ambiente. Então, Sim. todas as vezes, então ele ficava o dia inteiro medindo. E quando a gente entrava em meditação, aparecia no gráfico certinho, João, o horário que a gente estava em meditação, como o ambiente, como a energia do ambiente entrava em coerência. Uma coisa espetacular. Então, E foi isso tu uma usa essa experiência muito. técnica na tua prática hoje, isso? Tu também usa essas ferramentas nas tuas práticas de Na minha... meditação hoje? Então, João, quando eu lembro, eu uso. Sabe o cabeção que esquece? Quando eu lembro, eu uso. Mas eu uso, assim, todas as vezes que eu estou conduzindo meditação, eu sempre levo as pessoas para coerência. Eu não falo, agora a gente vai entrar em coerência cardíaca, né? Mas eu levo a pessoa a focar no chakra cardíaco, a respirar compassadamente e a trazer gratidão para o corpo. E aí eu sei que nós estamos entrando em coerência. Eu vou dar uma dica para as pessoas que estão ouvindo, para você. Antes de qualquer conversa mais difícil, antes de uma decisão, feche os olhos, entre em coerência, entre em contato com o seu coração. É instantâneo, João. Não precisa. Nós que temos uma experiência em meditação, é instantâneo. Até quando eu fiz o curso, eu fui ser cobaia, né, na hora do software. O professor falou: quem quer? Eu falei: eu quero. Aí eu entrei
Ele me plugou, aí eu fechei o olho. Ele falou: Não, mas peraí, você já entrou em coerência, né? Porque eu já estava transmitindo no telão. Eu fechei o olho, já entrei. Aí ele fez uma gracinha comigo. Ele pediu para alguém, ele falou, fez uma provocação de alguém da plateia para me provocar, e aí eu saí da coerência, e aí ele me guiou novamente para entrar. Então, assim, é instantâneo. Sim. Focou no coração, levou a respiração ali e trouxe o sentimento de verdade de gratidão. Sabe quando a gente pensa em gratidão que a gente sorri? Na hora você entra em coerência e aí todo mundo que passar por você vai ser mais fácil você modificar a vibração da pessoa do que a pessoa modificar a sua. Ah, sim, se fortalece, né? E me diz uma coisa, essa tua pós em neurociências veio depois desse estudo lá no Instituto. Então, veio por uma necessidade complementar de entendimento dessas sinapses todas aí? Não. Então, eu fiz uma pós na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, eu fiz uma pós em anatomia do yoga. E eu fiquei apaixonada, João. Fiquei louca, fiquei. João, a primeira vez que eu entrei no laboratório de anatomia, eu tive certeza da grandiosidade da criação de Deus. E eu comecei, até pensei, como é que tem médico que pode ser ateu, né, que não acredita em Deus? Porque uma vez que você estuda o corpo humano, você fala, não tem como. Isso aqui não foi o acaso não produz isso, né? Isso aqui foi milimetricamente estudado, né? Projetado. E, na verdade, aí eu comecei a ser, sou muito curiosa. Meu marido fala que eu fui médica em outras encarnações, porque não é possível, né? Porque as coisas, eu tenho muito desse conhecimento. Eu acesso os arquivos acásticos para várias dessas informações. Mas quando eu comecei a trabalhar com homeostase, com HQI é uma metodologia que apaga informações negativas da nossa consciência. É uma coisa muito louca, muito, muito louca. E ela tem explicação na física quântica. Só que aí eu comecei a pensar, eu comecei a estudar memória, ler algumas coisas de memória. Eu falei, tá, física quântica, tudo bem, a gente está agindo quanticamente, mas eu gostaria muito de saber como é que esses comandos atuam no meu cérebro mesmo. E aí foi da curiosidade, falei, vou estudar neurociência. E assim, eu sou apaixonada pelo negócio. É, Sabe aquela coisa de pedir para o universo? Que a gente fala, tem que pedir, tem que pensar positivo, não sei o que, a neurociência explica também. Então Sim, sim. a gente tem um conjunto, né? Não é uma coisa, né? Não é uma coisa. É um apanhado de coisas das quais a gente pode tirar a explicação para entender melhor como a gente funciona, como funciona o mundo, como funciona o universo e o que a gente pode ter dele, né? Exato. E tu sabe que tu falou ali que o Instituto do Coração lá, né, da HeartMath, coerência é. cardíaca, absorveu conhecimentos tradicionais e atualizou ou sistematizou, né, ou trouxe um padrão científico. O próprio mindfulness é baseado, né, na meditação budista, né, tanto que quem criou buscou no próprio Dalai Lama a orientação para fazer esse trabalho, né? E Com certeza. é interessante como a neurociência ela nos traz embasamento para muita coisa do yoga, né? Além da meditação, tantas outras práticas, trazendo a clareza de que há modificações cerebrais, neurais,
com asana, com pranayama, principalmente com meditação, né? Mas É então, aí incrível o nesse que tem pacote todo, tu juntou isso tudo. o que Pode tem de concluir. trabalho científico já, o que tem de trabalho científico publicado, João, sobre meditação, sobre os benefícios, é uma coisa impressionante. Eu sempre falo, vai, pesquisa, vai lá no PubMed. PubMed é uma ferramenta de pesquisa científica. Põe lá meditação e saúde, meditação e ansiedade e vê, né? O, Sim, e muito, assim, muito, muito. né, o mindfulness eu acho interessante que as pessoas falam assim: "Ah, você tem formação em mindfulness?" Eu falo: "Não, não tenho formação em mindfulness, mas eu já estudei todas as outras meditação. Mindfulness chama mindfulness, João, porque o John Kabat-Zinn, sei lá quem lá, ele quis arrumar uma maneira de desassociar a meditação do contexto esotérico, do contexto religioso, para ter mais gente meditando. Que eu acho isso genial, Sim, né? Eu acho isso maravilhoso, porque dessa maneira, você vai oferecer os benefícios de uma prática para pessoas que não sou religioso, não acredito em Deus, não sou místico, não sou bicho grilo, não sou sei lá o quê, né? Mas a gente é tudo do mesmo, e tudo deu do uma mesmo. chancela científica, né, acadêmica. Eles É, criaram uma marca, exato. registraram uma marca, testaram de forma controlada, né? Fizeram Eu acho, protocolos, né? Eles trouxeram uma é, cara científica para a meditação, que eu acho que é muito positivo também. eu acho maravilhoso, porque a gente dessa maneira a gente consegue levar essa informação para pessoas que são extremamente resistentes a incenso, a coisa que acha que tem que ter, né? Então, eu acho Exato, exatamente. maravilhoso. Eu acho esse movimento excelente. E em que momento tu chegou na homeostase quântica informacional? Então, aí foi naquele momento que eu voltei a estudar, que eu estava em sofrimento, que essa minha amiga falou: "Eu tenho um negócio para te mostrar." E eu fiz uma sessão com ela e falei: "Ô, peraí, o que é isso, né? Como é que funciona esse negócio?" E aí, o HQI é uma metodologia de autocura. Então, os terapeutas fazem sessões, mas o que a gente gosta mesmo é de ensinar as pessoas a fazerem, a usar essa ferramenta, né? E aí, então, eu fui fazer um curso básico para aprender a usar para mim. E aí, fiz uma reciclagem, né? Fiz esse curso básico novamente. E quando eu decidi que eu estava querendo ser juíza por motivos alheios à minha essência, eu acabei indo fazer o curso de formação, que foi um curso bem trabalhoso, 1 ano, 18 meses de formação, e era uma formação assim, eu fiz a formação com o Sérgio Secato, que foi o meu professor que desenvolveu a metodologia, né, que organizou essa metodologia. Na verdade, essa metodologia nasce de uma técnica chamada TPP, é, mas o Sérgio organizou essa metodologia e eu fiz o curso de formação com ele. E nesse curso, a gente assinava um contrato que nós só seríamos certificados depois de comprovar, com declaração reconhecida em cartório de veracidade, que nós atingimos mudanças significativas na nossa vida. Então, foi uma formação assim que, hoje em dia, João, as formações, algumas estão muito precárias, né? Muito precárias. Então, a pessoa às vezes faz um curso de final de semana, não tenho nada contra, mas para a pessoa fazer um curso de final de semana para si mesma, acho maravilhoso, né? Como o do Heart Math que eu fiz foi um curso de final de semana. Mas quando você se propõe a ser terapeuta e a unir o seu caminho
ao caminho de outras pessoas, né, na cura, eu acho que tem que ser uma coisa mais parruda, assim, sabe? Tem que ser uma coisa mais. E a homeostase, assim, chegou na minha vida e transformou. Transformou Trabalha muito com a isso minha hoje. vida. Trabalho com isso, atendo, faço atendimentos individuais. Eu fazia bastante curso, bastante palestra. Agora eu estou me organizando, né, para a era digital. Apesar de eu querer fazer coisas é, pessoalmente, porque eu acho que a gente nunca deve perder, né, o contato, pelo amor de Deus, né, a gente precisa Sim, disso. sim. Mas, e na meditação Soul Talk, que é a meditação com os comandos quânticos, que são os comandos de HQI, quando a gente está meditando, a gente está emitindo comandos, e cada comando que a gente emite, a gente limpa uma informação. Por exemplo, quando eu faço uma meditação de tristeza e faço comandos para eliminar as informações de tristeza do meu consciente, a cada comando que eu faço, eu elimino uma informação de tristeza. Então, é uma prática que, feita juntamente com com o uso dessa metodologia, te faz voar. Sim. Muito É, legal, nós muito legal. é, Me explica um pouco como é que funciona essa metodologia. então, João, nós somos feitos de informação, né? A menor parte desse óculos é informação. E não é o Sim, átomo, é a informação, né? A gente aprendeu na escola que a menor parte desse óculos seria o átomo, mas não é, é a informação. A sim, informação gera consciência, que gera energia, que gera matéria, né? Então, na homeostase quântica informacional, a gente atua na informação. Se eu quero, se a pessoa me procura querendo, por exemplo, emagrecer porque ela come compulsivamente, não adianta agir na matéria. Essa causação ela precisa ser descendente. Ela precisa vir da informação que vai mudar a consciência, que vai mudar a energia, que então vai agir diretamente na matéria. Nós usamos o professor Sérgio, ele aprendeu com um Pedro Maquiama, que era um agricultor, uma pessoa muito simples, mas que desenvolveu uma técnica de cura. Ele era uma pessoa que ajudava as pessoas a se curar. Toma esse chá, faz esse unguento, faz não sei o quê, e converse com a sua alma, ele falava. Fala para sua alma, minha querida alma, todas as tristezas que senti acabaram. Conversa com a sua alma. E o professor Sérgio saiu de uma depressão suicida com a ajuda desse professor Pedro. E aí ele ficou intrigado. Como é que funciona? Como é que quando eu converso com a minha alma, eu quase que apago a informação do sentimento? Né? Quem estiver nos assistindo pode testar. Se você tiver com raiva e falar, minha querida alma, raivas que senti agora acabaram, existe uma grande chance dessa raiva se eliminar inteira. Ela não vai eliminar inteira somente se tiver mais alguns outros sentimentos misturados com essa raiva, né? Que aí, se você identificando, você faz o comando também. Então, o professor Sérgio, ele identificou que alma e espírito são códigos. Então, são códigos que levam, códigos quantizadores. Quantizar é empacotar a informação no menor tamanho possível. Então, tudo que você fala depois de alma e depois de espírito, você manda direto para sua consciência, para onde está armazenada essa informação, e olha. transmuta e modifica essa informação. É muito louco, João. É muito louco. A física quântica é uma coisa louca, né? A É uma coisa física louca quântica é porque uma. eu tô estudando um material sobre economia quântica e estou assim impressionado com
as possibilidades também de entendimento, né? Porque é um mundo da energia, né? E a física quântica acaba trazendo para nós entendimento sobre muita coisa que a gente não sabia como organizar na nossa mente, né? A gente dizia, então, que tu manda energia para a pessoa. Como tu manda energia para a pessoa? O que que é energia? O que que tu manda? Através de que caminho essa energia vai? Isso tudo a física quântica tem explicação, né? Como é que essa energia É, funciona, né? E aí tu tá é. falando que nós tá falando de neurociência que tu fez, que tu tá estudando também. E como é que que esse processo ocorre na mente, né? Como é que essa informação Então, transforma, né? pois É muito é, mas doido. é muito louco, porque qual é o grande calcanhar de Aquiles do neurocientista, você sabe? Qual a grande problemática da neurociência? É É que fica no identificar, material, né? é identificar onde está a consciência. Porque fica limitado com o material, né? Porque fica limitado aqui. Fica procurando Exato. explicações com uma reação química do cérebro e a reação Não química já vai é uma achar nunca. consequência, não é uma causa, né? Não vai achar nunca, né, João? Como é que a Não gente vai, tem não vai. Né? as histórias de vidas passadas? Como é que essa Sim, memória da vida passada tá gravada onde? No cérebro? Não tá. Não tá, porque o corpo né? era outro, né? Então, essa juntar neurociência com física quântica é o que há, né? Porque você consegue, então, é, explicar, Ir além, entender, né? Ir ir além. além, sair da caixinha, Ir além. né? Sair da caixinha. Exatamente, é isso E que eu é, até queria colocar. A gente está falando muito louco, mas não é uma. A gente não está falando que a física quântica é algo irreal ou algo não racional. A gente não, está falando que o louco é no sentido de que é fora da caixa. É o louco porque pensa as coisas de uma maneira não limitada a uma caixinha pequena que a gente foi colocado e que a gente às vezes é, percebe um mundo imenso lá fora, mas fica até preocupado de sair dessa proteção e dessa segurança da caixinha, né, é Malu? aquele experimento, a caixa de Schroeder lá, o gato de Schroeder, você já viu isso? A história do gato de Schroeder? É um Eu já vi, mas não experimento, tô, não. É, é um experimento, né? É, eu esqueci como é que chama, mas é um experimento que não foi feito, mas é uma suposição, que se você coloca sim. um gato numa caixa e uma lâmina, tipo uma guilhotina no meio da caixa, se você soltar a guilhotina, o gato tem infinitas possibilidades que podem acontecer com o gato. O gato pode perder a cabeça, ele pode estar no cantinho, não acontecer nada, ele pode perder o rabo, ele pode perder a pata, ele pode morrer, ele pode. Só que vai acontecer só o que você observa. Assim, Então, isso. antes de abrir a caixa, não aconteceu nada. O que tem são infinitas possibilidades. E a hora que você abrir a caixa, sua consciência está guiando para aquele resultado. Então, assim, um grito no meio de uma floresta que não tem ninguém no meio da floresta. Esse grito existiu ou não existiu? Né? No experimento da dupla fenda, onde soltava um raio de luz e o raio de luz com duas fendas e o raio de luz ora passava como onda, ora passava como partícula. O que, que definia passar como onda ou como partícula? Por isso que ninguém entende o que, que é luz é onda ou é partícula, né? Sim. O que, que define passar como onda ou como partícula? É o observador. Não é o raio de luz, não são as fendas, não é quem está tirando a luz, mas sim quem está observando. Então, quem estuda, para mim, olha, João, eu desconfio muito de gente que fala que estuda física quântica e que entende tudo.
Porque, né, tem vários memes assim, né? A pessoa estudando tem. física quântica e com a cara toda, né? Mas é o pensar fora da caixa. Para pensar Quando fora a da gente caixa. começa a falar em física quântica, a gente começa a abrir o nosso mundo para as infinitas possibilidades. Exato, exatamente. Uma das definições de física quântica é isso, né? Que é a física das possibilidades, é a ciência das possibilidades, né? E Exatamente. então a homeostase quântica informacional, ela atua nesse campo, então, das Quântico, possibilidades. das E aí tu possibilidades. atua se posicionando com técnicas, com ferramentas e mudando aspectos que tu quer mudar nesse campo. E esse campo vai influenciar o teu corpo, as tuas emoções, a Exato. tua João, mente, a tua experiência diária. Isso? João, isso, exatamente. Eu já vi tumor sumindo. Eu já atendi uma pessoa com metástase no corpo inteiro. E que depois de 6 atendimentos, foi um intensivão que a gente fez, porque essa pessoa estava muito ruim. Essa pessoa me manda uma mensagem: fiz um PET scan e meu PET scan refletia a imagem de Deus, sem nada de câncer no corpo. Então, Nossa. é muito, é assim, é uma coisa, né, muito, muito poderosa. Mas, mais uma vez, depende exclusivamente do observador, da vontade que a pessoa tem de se curar, de se trabalhar e de se modificar, né? Esse que Essa é o problema, pessoa, Malu. Tudo acaba voltando para nós, Malu. Não esse que é podia o ter uma pílula problema. para a gente tomar que resolvesse tudo? Você descobrir, você me Acaba manda. voltando para nós. Você me Que é manda, você duro. descobrir. Volta para nós Porque pela nossa atitude, né? A gente acaba tendo acesso a um monte de ferramentas, mas o observador, no caso da física quântica, né? O que pratica, né? O ator, a atriz da experiência, que é o determinante, né? A gente está é. se encaminhando para o final da nossa conversa. Ai, já? Pois é, viu que doido, já quase uma hora a gente está aqui. E eu sei, Nossa. o Instagram liberou mais tempo, mas eu não estou muito seguro se a gente tem mais de uma hora, não tem mais de uma hora. Até pouco tempo as lives caíam em uma hora, né? Também Mas não sei. Se você quiser sair e voltar, a gente volta. por via das dúvidas, eu estava pensando em a gente fazer o encerramento antes da uma hora, e depois se a gente tiver mais tempo, a gente Isso, pode ficar, né? isso, pode fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não estou nem É vendo isso. se a gente pode voltar. Se quiser encerrar, pode encerrar, João. Aí a gente volta mais um pouquinho. Sim, sim. Não, eu queria concluir, a gente tem um tempinho aqui ainda, para te falar desse movimento que está acontecendo, o que está fazendo agora, os projetos que estão andando, né? Eu tô fazendo a meditação Soul Talk. Eu convido todo mundo, quem não tem o aplicativo do Insight Timer, a baixar o aplicativo do Insight Timer. Eu vou colocar aqui. É um aplicativo gratuito de meditação. Tem eu e mais milhares de professores com meditações guiadas gratuitas. Então, quem quiser baixar o aplicativo, me procura lá, Malu Renault, tem as minhas meditações, as meditações com comandos quânticos. Esses comandos, cada vez que a gente medita com comando, a gente não está só praticando a internalização, o encontro, chegar na casinha, mas a gente também está aproveitando e está fazendo uma limpeza informacional na nossa consciência. Então, eu convido quem quiser conhecer meu trabalho, será um grande prazer tê-los no meu Instagram e no Insight Timer. A gente está fazendo meditações guiadas ao vivo também. Te convido, João, se você não tiver feito
nenhuma meditação comigo, te convido a vir meditar comigo também. Ah, que ótimo, que ótimo. Então aí no canal do Instagram é uma boa forma de conhecer o trabalho que está realizando e no aplicativo Insight Timer também. Aí pode inclusive praticar lá nas meditações que tu coloca lá. Isso, no Instagram também tem várias meditações, no meu canal do YouTube também tem mais de 40 meditações. Durante a quarentena, eu fiz live todos os dias por 45 dias de meditação. Então, tem mais de 40 meditações ali, meditações muito profundas, todos os tipos de meditação, com visualização, com comando quântico. São meditações guiadas, né? Então, é bem legal, assim. E quem ouvir minhas meditações, adoro receber um retorno, deixa mensagem, me manda mensagem no Instagram, que a gente troca uma ideia, adoro me conectar. Muito bem, muito bem. Então, só tenho que te agradecer pela presença aqui, né? Pela disponibilidade, pelo carinho, pelo bom humor, pela essa energia tão bacana, né? E desejar para ti tudo de bom nesse final de ano, nesse ano que a gente até fica em dúvida, está acabando, não está acabando, mas como começou, está tão diferente, né? Que a gente se perde um pouco nisso, né? Estamos a 40 dias do Natal, né? 50 dias do final do ano, mas cada vez mais fica claro de que o final de 2020, o começo de 2021 é uma mudança de um dia para o outro, né? É uma virada de meia-noite ali, né? Então, acho que talvez seja a grande mensagem desse ano, né, Malu, de que o dia que realmente é importante é o hoje, o momento que é importante é o agora, né? E desejar um bom agora para ti. Então, para você também, João, e qualquer hora eu quero... agora também. Todos os agora daqui para frente sejam ótimos. Que é como a gente já devia estar vivendo antes, né? É verdade. Eu acho que é o grande aprendizado do ano, né? Nos preparar, meditar, olhar para si mesmo, ver o agora. Com certeza. Então, namastê, obrigada, querida. João. Namastê. Muito obrigada pelo seu convite, adorei te conhecer, estamos conectados, juntos. Sem dúvida. Muito bem, muito Beijo. obrigado. Até a próxima, um beijão. Tchau, tchau.